ou pessoas mesmo bebendo água de lugares envenenados, totalmente insalubres para a vida, e você olha e o material é de natureza espiritual, mental, que as pessoas vão consumindo, dá uma angústia enorme, uma vontade de dizer, ei, 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 mas frequentemente você não é nem bem entendido, tem gente que não compreende nunca, e especialmente essas pessoas que às vezes a gente tenta ajudar ou advertir, muitas delas já estão para além da possibilidade da compreensão. Elas já ficaram tão condicionadas, tão fanatizadas, que nenhum argumento é possível, nenhum diálogo constrói nada. Não existe um único espaço aberto para uma manobra de pensamento na cabeça dessas pessoinhas queridas. Elas não conseguem dar ré, não conseguem manobrar, é tudo só para frente e elas são forçadas a só acelerar, como se não tivesse nenhuma outra alternativa, como se não desse para parar, pensar, olhar, refletir e escolher melhor para si e, sobretudo, para todos. Porque a maioria das vezes que eu votei no Brasil, eu não votei pensando na minha preferência. Na maioria das vezes eu votei pensando que poderia ser menos mal ou um pouquinho melhor para o povo, para a população. E eu continuo, especialmente nessas horas agora, nesses momentos anteriores a essa atual eleição, a minha escolha não é entre o bom e o ótimo, entre o excelente e o ótimo, é coisa lá no fim da escala vertical, entre o horroroso, inumano e o que eu pessoalmente acho que não deveria, mas o que não deveria está muito mais carregado de esperança do que aquele que está presente nos fazendo um mal, nos atrasando a vida décadas. A gente vai ter que fazer um esforço brutal para sair do Pantanal, da areia movediça, desse lugar que a gente anda e não sai do lugar, é tudo só a mesma coisa, os mesmos temas, os mesmos assuntos, as mesmas recorrências, os mesmos ódios, as mesmas brigas, a aflição para lá e para cá, como um garoto que eu vi ontem. Eu não me lembro nem se eu cheguei a postar, eu acho que sim, no meu Instagram, um garoto saindo no braço sozinho, sabe? Com ninguém. Pá, 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 pá. E vinha asa de pombo, cruzados e não sei o quê, e pá, e lutava, e de vez em quando supostamente acertavam alguma coisa nele, ele caía e levantava, e eu olhando aquilo ali, falei, meu Deus, parece a nossa situação atual no Brasil. Provavelmente nunca uma pessoa tenha podido presidir o país sem inimigo nenhum. Até a oposição ficou calada, 2 anos calada, ninguém dizendo nada, eram assuntos da pessoa, com a pessoa mesmo, com um grupinho, ela criava um gigante e saía no braço, apanhava para lá e para cá. Mas para quem, como eu, enxerga e vê se existe ameaça de fato ou não, é como alguém que está brigando sozinho, saindo no tapa com o ar, dando socos no ar, como Paulo disse. Paulo disse, porque nós não somos como aqueles que andam dando socos no ar, ou seja, inventando inimigos, dando socos no ar, inventando inimigos. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9
que ele andava com objetividade, que a vida dele era assertiva, que ele ia na direção das coisas reais, concretas, existentes, que ele tinha projeto, que ele tinha plano de vida, que ele tinha perspectiva, que ele tinha prognósticos, que ele tinha sonhos, ele tinha desejos, e ele objetivava a vida dele, o ministério dele, os sonhos dele, as intenções dele, com essa obstinação clara. Ele sabia para que cidades ele queria ir, quem ele queria visitar, onde ele deveria priorizar, porque tinha problemas reais e o pessoal estava precisando de instrução, de ajuda. E assim ele foi a lugares em que ele diz: eu já queria ter ido ter convosco, mas até agora não pude. Aí ele indica a razão, uma outra necessidade premente, como Roma, que ele já queria ter ido há muito tempo, mas ele é sempre impedido por necessidades, por urgências. Como, por exemplo, ele queria ir à Espanha e diz: mas para eu ir à Espanha, eu tenho que esperar. E se eu for, eu tenho que antes passar em Roma, para depois estender o meu caminho, que não era curto naquele tempo, especialmente no lombo de jumentos, até a Espanha. Até a Espanha ele queria ir. Agora, ele diz: eu faço isso tudo sem ser como quem vive dando soco no ar, sem saber para onde vai. Eu não estou tirando a sorte. Eu só tento ouvir o que o Espírito Santo me fala. E também ouvir as necessidades humanas, reais, para que eu objetivamente invista a minha vida e não seja como um apalermado, dando socos no ar, inventando inimigos que não existem. Isso em todos os níveis. E no nível pessoal, existencial, tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem suas vidas inventando fantasmas, inimigos, opositores, endemoniando projeções, fazendo de pessoas que têm mais o que fazer, gente dedicada exclusivamente a nos destruir. É tudo porque determinadas insanidades mentais demandam a construção de inimigos, de projeções irreais. Então, raramente uma condição mental perturbada existe sem um inimigo. Você pode olhar em volta, eu estou nessa de observar há meio século, e a perturbação mental sempre produz antagonismos, inimigos, opositores, conspiradores, gente de todos os tipos, fazendo oposição contra nós, querendo nos destruir. E aí é nessa de lutar contra inimigos que não existem que a gente vai perdendo o juízo. Quanto mais a gente luta com o que não existe, mais concreção a gente empresta a esse inimigo que aparentemente até nos soca, nos derruba, mas é tudo só invenção. E você pode estar na sua vida pessoal vivendo assim, lutando contra o vento. Paulo disse: eu não vivo como quem dá socos no ar. Isso é insanidade. A minha vida tem objetivo, a minha vida tem propósito. E a sua e a minha devem ter também todos os níveis da existência. Cuidado, porque ou é sintoma do seu desarranjo mental, do seu rebosteamento mental, ou então fique sabendo o seguinte: você é alguém que ficará doente, porque ou é já sintoma, ou é o início da causa que vai deixar você sem senso de realidade,
sem percepção, com profundas deficiências de cognitividade, profundas. E eu te peço, Jesus, que os que estão nos ouvindo, nos vendo, tenham e tirem para si lições de vida, para que se salvem de uma mente turbada, perturbada, ou já doente com esses sintomas, ou então com essas manifestações que adoecerão e que tirarão a paz, porque introjetarão insanidade na nossa vida e construirão inimigos, e a nossa vida será de perseguição em perseguição, de luta em luta, de angústia em angústia, quando tu nos tens chamado à paz, quando tu nos queres com o coração manso e sereno, vivendo com toda tranquilidade, justiça e paz. Essa é a tua vontade. Ajuda-nos a hoje ficarmos livres de muitos inimigos produzidos pelas nossas enfermidades, perturbações, sanidades, desconstruções, desarranjos mentais, bloqueios cognitivos. Por favor, Senhor, são milhões e milhões que perderam a capacidade de abrir a mente para ter um pensamento próprio sequer. Eu te peço que tu nos salves disso, porque isso é horroroso. É como carregar uma pedra no cérebro, é como ter uma pederneira na alma, incapacidade de maleabilidade, de flexibilidade, de reflexibilidade, de mudança saudável, de constatação, de conclusão. É o que eu te peço, que tu nos salves de nos entregarmos a tal estado mental deplorável e adormecedor, catatônico, letárgico, da capacidade de raciocinar, de sentir, de pensar, de decidir, de livremente escolher, objetivamente decidir. É o que eu te imploro em todas as áreas da nossa vida, da minha e de todos, porque qualquer um de nós pode viver enganado. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém.